programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas irmãs, bom dia, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças a Deus, hoje 4 de julho, vamos desfrutar do maravilhoso programa. O programa Mães Amorosas oferece para vocês a palavra do Senhor e logo no início o provérbio que diz assim: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios capítulo 18, versículo 13. E o título diz assim: ouvir para responder. Egocentrismo, o eu no centro, consiste no indivíduo se sentir o centro da atenção. Uma pessoa egocêntrica admite que seus pensamentos e opiniões são mais significativos do que os do outro. Isso a torna uma má ouvinte, pois quer falar apenas de si mesma. Ouvir é uma habilidade que faz parte do caráter de um servo do Senhor. Como pastores, líderes de ministérios ou companheiros espirituais, necessitamos ouvir as pessoas para entender suas dificuldades e seus contextos. Tomemos os médicos como exemplo. Os melhores médicos realizam a anamnese, deixando o paciente contar tudo o que sente e enquanto este fala, ouvem-no atentamente. Assim, após ouvi-los, aplicam o conhecimento de modo específico ao caso com discernimento. Muitas vezes, pode não ser fácil conseguir ouvir atentamente. Por isso, você precisa ficar sereno, esvaziar a mente de soluções prontas e se concentrar no que o outro diz com as palavras, no que quer omitir e no que diz com respeito, pois o Espírito também fala. Outro fator importante enquanto se ouve é a empatia. Lidamos com pessoas, portanto, seus problemas, angústias, sofrimentos e dúvidas são reais. Você precisa ser empático para sentir e entender o que o outro pensa. E a empatia vem pelo afeto e misericórdia. Filipenses capítulo 2, versículos 1 até o 3. Por fim, para ser um bom ouvinte, você tem de estar conectado ao Senhor para se esvaziar do eu, obter discernimento e compaixão. Exercite sua habilidade de ser empático e de ouvir. Ore ao Senhor e peça por essa virtude no seu caráter. Bom dia, até amanhã neste mesmo horário com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste dia te agradecemos, Senhor, ó Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é para nós, ó Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez. Senhor, queremos nos derramar diante de Ti, nos derramar aos Teus pés, dar o nosso melhor a Ti, Senhor, nos ajuda. Ó Senhor Jesus, amém, amadas, hoje vamos ler o alimento diário.
começando com a leitura em oração de João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Senhor Jesus. O ato de Maria. Durante o tempo em que permaneceu em Betânia, Jesus foi recebido na casa de Simão, o leproso, onde lhe foi servido um banquete. Ali também estavam com Jesus Lázaro, o ressuscitado, Marta, a que o servia, e Maria. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E o encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa atitude de Maria nos surpreende muito. Ela derramou uma libra de um precioso bálsamo. Uma libra pesava cerca de 340 gramas, e seu custo era de 300 denários. O denário era uma moeda romana de prata, equivalente ao pagamento pelo trabalho de um dia. Em Mateus, esse foi o salário oferecido aos trabalhadores da última hora, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Como os primeiros trabalhadores não conseguiram concluir a tarefa, o senhor da vinha chamou mais trabalhadores na última hora. Assim fez Deus conosco, prometeu-nos o pagamento de 1 denário e nos chamou para trabalhar nesta última hora, a fim de finalizar tudo o que ficou por fazer. Precisamos trabalhar com afinco e trazer o Senhor de volta. Falta pouco tempo para findar o dia, por isso façamos a vontade de Deus. É desse modo que o reino de Deus será trazido para a terra. E essa é nossa responsabilidade, pois somos os trabalhadores da última hora. Os 300 denários citados como o valor do bálsamo de Maria equivalem ao salário de 300 dias de trabalho, quase 1 ano. Imagine seu salário mensal multiplicado por 12, incluindo o 13º salário. Esse era o valor do bálsamo, um preço muito alto, mas para Maria o Senhor valia muito mais. Ela então quebrou o vaso guardado para um momento especial, esbanjou o salário equivalente a 1 ano de trabalho e derramou seu bálsamo para ungir os pés do Senhor Jesus, enxugando-os com os seus próprios cabelos. Na época, ao se preparar um banquete, era costume os anfitriões oferecerem água aos convidados para lavarem os pés. Naquele tempo usavam-se sandálias, e por não haver estradas nem calçadas pavimentadas, os pés ficavam sujos de poeira, terra e barro. Por isso, antes de um banquete, preparava-se água e um servo para lavar os pés dos convidados, porque era desagradável comer com os pés sujos. Ao entrar na casa de Simão, Jesus não recebeu água para lavar os pés, mas essa mulher, Maria, quebrou um vaso de bálsamo que valia 300 denários e lavou os pés do Senhor. Ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos. As mulheres prezam seus cabelos, de maneira que o ato de Maria naquele momento simbolizou que ela derramava sua glória para o Senhor. Oh, Senhor Jesus! O que é glória é o auge, o ponto máximo de alguém. Maria rebaixou-se, humilhou-se e colocou a parte mais gloriosa e elevada de seu ser na parte mais baixa, mais inferior de uma pessoa, os pés. Os pés são membros sujeitos à sujeira, mas ela deu o melhor de si, sua glória e dignidade, usando seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Esse ato de Maria foi uma demonstração máxima de seu amor para com o Senhor Jesus. Ele espera que nós, pecadores, paralíticos, cegos ou até mortos, que fomos salvos por sua vida, o amemos acima de tudo. Ó Senhor Jesus, queremos te amar, Senhor, como Maria, dando o nosso melhor, Senhor, toda a nossa glória, tudo, Senhor, que temos. Senhor Jesus, amém.
Bom dia, amado ouvinte. Bom dia, querida irmã. Quero também cumprimentar os varões que ouvem o nosso programa junto com as suas esposas, né? Tomando o seu café da manhã. Amém, amados irmãos. Como vão vocês? Eu quero apresentar para vocês hoje o versículo proposto para ler com oração é Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha só, que é fé? Você não viu, mas você está esperando. Né? A gente ora, né? E fica esperando, né? Esperando como? Em nada duvidando, né? Porque ela é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos, ou seja, você está aguardando o fato acontecer, né? Embora você ainda não o vê, né? Mas você aguarda, tá bem? Aguarda confiante. E o título da mensagem de hoje é Fé para trabalhar no descanso de Deus. E hoje nós vamos ver que realmente estamos travando uma guerra para libertar as pessoas do império das trevas e trazê-las para a igreja, a fim de ser curadas e preenchidas com a realidade que é o próprio Deus. Mais que qualquer outro tipo de batalha, essa é espiritual e exige de nós mais dedicação e responsabilidade. Por isso precisamos aprender a trabalhar no descanso, para não ficar prostrados pelo caminho, né? Se você não trabalha no descanso, você se cansa e desiste, não é isso? Quando o irmão Dong Yulan estava com a saúde debilitada entre 2016 e 2017, e já sinalizava que eu assumiria a obra de conduzir as igrejas no caminho da edificação, confesso que por um momento tive temor e tremor. Eu disse, Senhor, vai passar essa responsabilidade para mim? Eu não tenho capacidade. Com muita sinceridade, cheguei a pedir ao Senhor que, se possível, passasse a responsabilidade para outra pessoa. Apesar de ser um ministério tão belo e sério, eu conhecia todo o sofrimento e as perseguições que o irmão Dong suportara ao longo da sua jornada. Eu não me sentia capaz de passar por tudo aquilo e permanecer de pé. Mas um dia, tendo comunhão com o Senhor, Ele me fez lembrar de Êxodo 33. Eu quero fazer um parêntese aqui para dizer que quem está contando a sua experiência é o irmão Pedro Dong, autor deste livro. E ele continua narrando. Depois de Moisés ficar 40 dias no Monte Sinai e receber os 10 mandamentos, o povo rapidamente prevaricou pedindo a Arão que fizesse um bezerro de ouro que representasse os deuses que os haviam tirado do Egito. Deus então se indignou e disse que não mais levaria esse povo à boa terra de Canaã, mas que a própria descendência de Moisés o substituiria. Moisés intercedeu pelo povo e Deus o ouviu. Porém, passou a responsabilidade para o próprio Moisés, dizendo que não o acompanharia, mas que enviaria um anjo para guiá-los. Moisés se desesperou e disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Referência para você, Êxodo 33, versículo 15. Em outras palavras, se o Senhor não vai, eu também não vou. Foi o que eu também disse ao Senhor. E a resposta de Deus foi, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A promessa que Deus deu a Moisés, apliquei a mim mesmo. Na obra de Deus surgirão problemas, pressões e sofrimentos. O ser humano não está preparado para isso. O que fazer? O segredo é ter a presença do Senhor e aprender a trabalhar no descanso. Creio que esta obra não é minha. Se fosse minha, teria de realizá-la com minha força e desistiria no primeiro dia.
Quando uma situação difícil sobrevém, não tento resolvê-la por mim mesmo, mas sempre digo: Senhor, esta obra é tua, eu a devolvo ao Senhor. A peleja não é minha, é dele. Referência para você, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E de fato, em todo problema que tenha enfrentado, o Senhor tem estado à frente. Sua presença faz toda a diferença. Tenho trabalhado no descanso e confiado que Deus é quem faz a obra. A fé é o elemento fundamental que nos capacita a operar no descanso de Deus. Quando Paulo aborda os irmãos da igreja em Colossos, ele ressalta a importância da fé, amor e esperança na experiência deles. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Valorizemos a fé que nos dá acesso a outra dimensão, a dimensão da eternidade, onde Deus está. Poucos conhecem o poder da fé que possuem. Por isso, usamos mais nossa fé. Ela é como um portal, uma janela que nos transporta para a eternidade, que dá acesso à realidade de Deus. Quero dar uma referência para você, Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 11, versículo 1. Entretanto, a fé tem de estar baseada na palavra de Deus. Há aqueles que dizem: o médico me prescreveu um remédio, mas eu pela fé vou sarar sem ter de tomá-lo. Se Deus não disse uma palavra específica, isso não é fé. A fé tem de estar sempre relacionada com o que Deus fala. Por isso, a palavra da fé que pregamos produz fé no coração dos que ouvem, os quais, ao confessar Jesus como Senhor, são salvos. Nossa fé não é abstrata, mas se ampara na palavra. Ela é que aciona a força do poder de Deus para realizar a obra de edificação da igreja. Podemos trabalhar no descanso do Senhor porque é dele a força e não nossa. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Aleluia. Amém. Nós somos aqueles que vivem pela fé e não pelas coisas que a gente vê, né? Muito encorajador, né? A gente saber que o irmão que está à frente dessa obra, né? Que está à frente do ministério, o irmão Pedro, tem essas experiências, né? Assim como nós temos, né? Quando a gente se vê no meio de uma dificuldade, a gente acha, puxa, eu não vou dar conta disso não, né? E com ele não foi diferente. Mas o Senhor sempre nos mostra, né? Assim como mostrou para ele, que essa obra é de Deus, né? Nós, como humanos, a gente desiste já no primeiro dia, né? Como ele dá o testemunho dele aqui, né? Se fosse obra dele, ele teria desistido no primeiro dia. Mas o que nos dá tanta perseverança em meio a tanto sofrimento, né? Às vezes a gente fica até pensando assim, puxa vida, o irmão sofre tanta perseguição, né? Tanta crítica. Como pode uma pessoa sofrer tanto assim e perseverar? A resposta é porque ele vive pela fé, né? O Senhor mostrou para ele que essa obra é de Deus e que ele é um canal para cooperar com o Senhor para que ele edifique a tua igreja e possa voltar. A fé é esse elemento fundamental que o capacita a servir no descanso de Deus. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, essa é a experiência do irmão Pedro e também a nossa, né? Todos nós que servimos o Senhor passamos por esses sofrimentos, pressões, críticas e tudo mais. Mas o que nos leva a prosseguir é a fé. É a certeza de que o Senhor está conosco e é Ele quem está fazendo todo o trabalho. Nós simplesmente somos um canal para que o Senhor possa cumprir a sua vontade aqui na terra, né? Esse foi o devocional de hoje para você. Senhor, nós te agradecemos pela fé que está dentro de nós, que nos traz a esperança, a força e o vigor todos os dias.
e nós assim podemos prosseguir, baseado na palavra que o Senhor nos diz, e não na nossa própria força, nem na nossa própria capacidade. O Senhor é quem está trabalhando, nós estamos servindo ao Senhor no descanso. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa visão maravilhosa que o Senhor tem nos dado, que nós dependemos totalmente de Ti para todas as coisas que nós fazemos. E assim nós temos a certeza de que essa obra é Tua e não nossa. Edifica a Tua igreja, Senhor, para que o Senhor possa voltar. E nós possamos ser Suas cooperadoras nesses tempos finais. Abençoa a nossa leitura bíblica, que nós possamos ganhar da Tua palavra. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades, porque em Ti nós confiamos. Amém? Hoje nós vamos terminar o livro de 2 Reis, lendo 2 Reis, capítulos 24 e 25. O reinado de Joaquim de Judá, capítulo 24, versículo 1. Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Joaquim e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeoaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. O reinado de Joaquim de Judá, versículo 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neustã, e era filha de Eunatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Versículo 10. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativo de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. O reinado de Zedequias de Judá. Versículo 18. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. A queda de Jerusalém. Versículo 20.
Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Capítulo 25, versículo 1. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele e então lhe furaram os olhos. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede, as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativo Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Versículo 23. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Talumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita. Com eles estavam os seus soldados,
Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. Versículo 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Termina aqui o livro 2 Reis. Vamos a alguns comentários aqui para maior compreensão do texto que nós lemos. No capítulo 24, nós vemos o rei Jeoaquim. Ele era irmão de Jeoacás. Ele se chamava Eliaquim, mas o rei trocou seu nome para Jeoaquim e ele foi constituído rei em Judá. Renomear um vassalo simbolizava o poder do soberano sobre o rei subordinado. Jeoaquim enviou tributo a Faraó. Jeoacás foi o prisioneiro político. Na verdade, quem reinava em Judá era o próprio rei Neco, rei do Egito. Mas ele deixou na terra de Judá Jeoaquim para governar a cidade, o qual enviava tributo a Faraó. Jeoaquim foi um outro rei mau, Foi condenado pelo profeta por injustiça social ao construir um imenso palácio, enquanto ele ignorava os pobres, Isso está registrado em Jeremias, capítulo 22, do versículo 13 ao 17. Jeoaquim sujeitou-se pacificamente a Nabucodonosor, mas após 3 anos ele se rebelou, porque o Egito temporariamente afastou os babilônios novamente para o norte. Então ele viu essa oportunidade de se rebelar contra o rei do Egito. Os babilônios, como um instrumento nas mãos de Deus, porque tudo que aconteceu foi porque o Senhor permitiu, eles retribuíram esse recuo, encorajando os outros vassalos locais mencionados aqui a acossarem Judá, ou seja, a lutarem contra Judá. Como a condenação de Judá no tempo de Manassés, o escritor de 2 Reis fez uma retrospectiva mais longa para esclarecer o juízo de Deus sobre o pecado. Ele associou o juízo de Deus e a sua intenção de remover os hebreus da sua vista aos pecados de Manassés. O pecado daquele tempo foi a continuação de um caráter nacional pecaminoso que já tinha sido estabelecido e julgado. Então o povo continuava pecando, servindo a outros deuses, e o Senhor então permitiu que os babilônios atacassem Judá. Os babilônios contra-atacaram e em seguida se aproximaram de Jerusalém. Jeoaquim morreu logo antes ou durante o cerco babilônico. Sua rebelião foi desonrada. Por esta época, o Egito tinha sido afastado da Palestina e todas as terras ao norte do rio do Egito pertenciam à Babilônia. Então, nesse tempo, o rei Nabucodonosor era muito forte e conquistou toda a região ali. Judá resistiu após um breve cerco. Joaquim e todos os seus altos oficiais se renderam a Nabucodonosor da Babilônia e os babilônios
saquearam a cidade de Jerusalém completamente. Ainda havia ouro do tempo de Salomão e todo o ouro foi levado para a Babilônia. Levaram todos os nobres, todos os oficiais, né? Todos os que tinham algum valor para a Babilônia e deixaram somente os pobres na terra, né? Para cultivar a uva e serviriam ainda o rei da Babilônia. Após ser sitiada por 18 meses, não havia mais o que comer em Jerusalém. Então, o muro de Jerusalém foi rompido, os soldados e o rei Zedequias fugiram, né, provavelmente pelo vale do Cedron, até a estrada para Jericó, mas foram apanhados. Os líderes representados de Judá foram selecionados para execução pelos babilônios, após serem levados para Ribla. Contudo, houve um desenvolvimento mais otimista, a libertação de Joaquim da prisão e o seu lugar de honra entre os reis cativos. É provável que esse favor tenha resultado parcialmente da sua rendição espontânea aos babilônios e pode ter tido como objetivo a criação de uma atmosfera melhor para os exilados na Babilônia. Pode também ter gerado expectativas de restauração da linhagem davídica na pessoa de Joaquim ou de um de seus descendentes. Pelo menos isso indicava, em termos gerais, um ponto de vista babilônico favorável para com os cativos judeus, um desenvolvimento otimista para o povo de Deus na Babilônia. Faço uso das notas de rodapé da Bíblia King James. Terminamos por aqui. Eu creio que todos nós aprendemos muito com os livros de 1º e 2º Reis, né? O Senhor sempre menciona os bons reis como aquele que fez o que era reto diante dos seus olhos. E os maus reis como aqueles que fez o que era mal diante dos seus olhos. Sabendo disso, né? Que o Senhor está olhando tudo que nós fazemos, né? Nós possamos viver no Espírito e servindo ao Senhor com muito temor e tremor, né? Porque em nós não há bem nenhum. Se nós estivermos servindo o Senhor na nossa carne, nós somos como os reis maus que fizeram todas as coisas malignas ali para provocar o Senhor a ira. Mas quando nós servimos ao Senhor no Espírito, nós agradamos o Senhor, porque são esses que o Senhor procura hoje para servi-lo, para servir como canais para a edificação da tua igreja. Espero que você tenha aprendido, né, com os reis, tanto com os bons como com os maus, né, para que a gente possa prosseguir servindo ao Senhor, né, com temor e tremor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? O Senhor, Ele é cheio de amor, mas o Senhor também é justo, né? E Ele vem tratar com o pecado, né? Com as coisas abomináveis, né? E Ele não inocenta o culpado. Amém. Ficamos por aqui. Fiquem com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. E amanhã nós iniciaremos o livro de 1 Crônicas. Eu aguardo vocês. Deus abençoe as irmãs e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 2, Provérbios capítulo 18, versículo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículos 22 até o capítulo 23, do versículo 1 até o 11, começando com Salmos. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará
e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Agora, Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do versículo 22. Paulo livra-se de ser açoitado. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estava amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: Sou. E o comandante disse: Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o Sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, uma gritaria no Sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, como
a discussão ficava cada vez mais intensa. O comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunha a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Queridas ouvintes, amadas irmãs, até amanhã com mais uma palavra, com mais uma leitura bíblica, neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, 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 não em desespero. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O viver de um crente. Recebam com carinho Taíka Saleb. Os crentes em Cristo Jesus devem continuar a se santificar para aguardar a volta do Senhor com confiança. A vida de um crente não é para ser consumida na terra, mas sim para ser vivida para o dia do Senhor. Esse é o dia em que todos serão chamados para prestar contas diante do Rei. Até que esse dia chegue, a melhor coisa a fazer é desenvolver uma vida em comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejamos alguns aspectos de Cristo. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Cristo é a porção dos santos. Cristo é nosso tudo, poder e sabedoria, justiça, santificação e redenção, nossa Páscoa. Cristo é nosso manjar, água e pedra espiritual. Cristo é a cabeça de todo homem. Ao lermos a carta que Deus enviou à igreja em Corinto, vemos muitos problemas, mas também vemos um Cristo maravilhoso. É para Ele que devemos olhar. No projeto de Deus para a igreja, Cristo é tudo. Ao estudar detalhadamente esse projeto, descobrimos que tipo de vida estamos vivendo. Enquanto a igreja é o projeto de Deus, Cristo
é a resposta para todos os problemas da vida humana. Ó Senhor Jesus, queremos Te conhecer mais, Senhor. Contemplar a Ti, conhecer Tua beleza, os Teus aspectos, a Tua característica e viver por Ti, Senhor. Ser atraído pelo Senhor. Ver que o Senhor é a resposta para todos os problemas da vida humana. Ilumina-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Este texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor reina sobre sua vida e sua família nesta manhã, neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 5, versículo 3. Fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Amadas ouvintes, a palavra aqui está sendo bem clara, que precisamos nos apresentar diante do Senhor assim que nos acordar. Será o Senhor a primeira pessoa a ouvir a nossa voz, porque precisamos ir diante dele, nos apresentar, entregar nossa vida, nossa família nas mãos dele e em oração e vigiar o nosso dia, porque aí o Senhor nos conduzirá no caminho certo e aí podemos vigiar e ver o que está agradando o Senhor e o que não está, porque a todo momento pode vir algo negativo sobre a nossa vida, mas quando o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor cuida de nós, quando nós apresentamos diante dele em oração. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, apresento a minha vida, a minha família diante de Ti. Apresento cada ouvinte na Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, ouvir a nossa voz. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do nosso dia. Cuida da nossa vida, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, cuida dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa vida. Ó Senhor Jesus, apresento diante de Ti cada ouvinte, cada família, Senhor, que está necessitando de Ti neste momento. Aquelas pessoas, meu Pai, que está precisando de uma cura, de uma libertação. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, o clamor dos Teus filhos. Todos estão diante de Ti, apresentando a sua vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra a todo momento. O Senhor está cuidando da nossa vida. Ó Senhor Jesus, é muito bom, é maravilhoso ter um Deus que cuida de nós a cada momento e precisamos muito de Ti. Somos gratas a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, cada família nesse dia e que o Senhor possa cuidar de cada uma.
Ó Senhor Jesus. Amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.